Glória a Deus por essa terça-feira, dessa semana dos sinais evidentes. Estamos na semana dos sinais evidentes que eliminam a dúvida, protegidos pelo novo sopro de vida justificador da queda. Temos esse sopro de vida do novo Adão, para sermos revestidos desse novo Adão, que é o Senhor Jesus. E glória a Deus, porque quando a dúvida é eliminada, nós temos convicção. O inimigo quer sempre te roubar pela dúvida, nos roubar por dúvida. Porque na dúvida, foi a dúvida que ele colocou em Eva, e desde sempre na humanidade, uma marca de dúvida. Né? Uma marca de que eu preciso de provas disso, e não a testificação do próprio Espírito. Mas quando você anda por fé, e eu quero ler um texto que fala aqui, de Hebreus, que fala: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então a fé, ela é uma convicção no teu interior. E nós somos filhos dessa fé. O justo viverá por fé. Ele vive das coisas que ele não vê, ele vive do invisível. E esse é o nosso desafio diário, de estar em nosso espírito e enxergar e nos relacionar com o invisível. Porque constantemente nós temos a nossa demanda natural, né? E vivemos por aquilo que estamos vendo, pelas coisas que nos são apresentadas, cenários e situações que estamos vivendo, e elas criam em nós desespero, ansiedade, medo, tudo aquilo que é anti-fé. Mas quando você anda pelo que você crê e não pelo que você está vendo, você está numa dimensão espiritual, onde todos nós, os filhos de Deus, precisamos, devemos andar. Amém? Glória a Deus. Então, nós estamos na semana de João 20, o bispo ministrou domingo sobre Ageu, sobre esse abalo, né? Sobre a terra ser abalada e tudo que é terreno e que tem origem terrena, o Senhor abala, para que fique somente o fundamento inabalável que é a nossa fé. Amém? Então as coisas serão abaladas, tudo que é abalável será abalado. E todas as coisas que são visíveis, que são terrenas, naturais, elas são abaladas, para que fique somente aquilo que é real. Como o Senhor que quebra o nosso homem exterior, né? Para que o interior seja fortalecido. Ainda que se corrompa o exterior, o interior ele é fortalecido. E ele é fortalecido quando o exterior se corrompe, quando aquilo que é natural perde a sua força. Glória a Deus. E nessa terça-feira, nós estamos na conexão interferente, né? E glória a Deus, porque esse abalo é o próprio poder da ressurreição. Quando o Senhor Jesus ele ressuscitou, houve um terremoto, a terra foi abalada, a estrutura natural foi abalada. E tudo foi abalado, né? Terra e céu, porque todas as coisas foram abaladas, sacudidas pelo poder dessa vida indestrutível. E glórias ao Senhor mesmo, que nós temos acesso a essa ressurreição. E aqui nessa terça-feira de conexão interferente, nós temos a interferência instantânea, que produz evidência nos buscadores que creem, e incrédulos, tratados com graça, no acesso ao poder de crer sem ver. O Senhor, ele é a própria graça, né? Ele é Deus de graça. Nós somos alcançados pela sua misericórdia, porque a nossa natureza, ela é corrupta. Nós não temos nada de bom de nós mesmos. Assim, se tivermos Cristo, é a única coisa boa que temos em nós, que podemos oferecer. Mas a nossa bondade natural e todas as coisas que nós produzimos de nós mesmos, elas são coisas, são sujas, são contaminadas, né? Mas isso é o que nós produzimos, mas a graça nos alcançou. Pela misericórdia do Senhor nós fomos alcançados. O seu amor, a sua misericórdia nos deu acesso a essa graça. Então o Senhor dá graça, porque aqui nós vemos o texto de João 20, no capítulo 1, que é o texto dessa semana. Fala assim que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo cedo, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do túmulo. Então ela correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, João, e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Então ela foi no primeiro dia da semana lá, e ela foi cedo. Então ela é uma primícia, né? E ela veio avisar Pedro e João. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Ambos corriam juntos, mas João, ele correu à frente, mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao túmulo, e abaixando-se para olhar, viu os panos de linho deixados ali, mas ele não entrou.
Então chegou Pedro, né, na sequência, seguindo, e entrou no túmulo. Ele entrou então e viu os panos de linho deixados ali, e o lenço que estivera sobre a sua cabeça, o qual não estava com os panos de linho, mas dobrado em um lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro no túmulo, viu e creu, né? Pois ainda não tinham compreendido a Escritura de que era necessário, lhe era necessário, né, a Jesus ressuscitar dos mortos. Foram, pois, os discípulos outra vez para suas casas. Maria, porém, estava em pé junto ao túmulo, do lado de fora, chorando. Então, enquanto ela chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Olha, coisa maravilhosa, né? É a marca, assim, da cabeça daquele que governa todas as coisas, Cristo, e aos pés, o quebrantamento, e a marca também da igreja, né? Que é o corpo de Cristo. E eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas ela não sabia que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? E a quem procuras? E ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria! E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me toques, pois ainda não subi para o Pai. Mas vais aos meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: viu o Senhor, e que ele lhe dissera essas coisas. Na sequência aqui, irmãos, versículo 19, fala que ao cair da tarde, daquele dia mesmo, que era o primeiro dia da semana, o Senhor Jesus apareceu, né? Os discípulos, as portas estavam fechadas, e ele se colocou no meio deles. E aqui fala que ele mostrou as mãos e o lado, e eles se alegraram, portanto, os discípulos de verem o Senhor. E disse, pois, Jesus: outra vez paz seja convosco, assim como meu Pai me enviou, eu também vos envio. E soprou o Espírito. E um pouquinho mais à frente, quando cita aqui que daí 8 dias depois, eles estavam outra vez dentro de casa e os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas fechadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. É bom lembrar que Tomé havia dito que para crer, olha só, ele falou assim no versículo 25, todo mundo disse, né, vimos o Senhor, mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos a marca dos cravos, e na marca dos cravos não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum crerei. Nós estamos vendo assim, marcas em João 20, de quem viu o Senhor e creu, quem creu e não viu, e quem teve que ver e tocar para crer. Porque essa é a graça que o Senhor está dando a esse acesso ao poder de crer sem ver. Então, aqui diz assim, versículo 27, né, de João 20. Então disse a Tomé, Jesus falou para ele: chega aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na do meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Aleluia. Disse-lhe Jesus: por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém? Aleluia. Até aí. Glória a Deus. Irmãos, esse texto todo mostra, né, as evidências da ressurreição do Senhor. E que diante dessas evidências nós não podemos ficar indiferentes. Amém? Porque é uma realidade. E nós vemos então os buscadores, né? Maria Madalena, uma buscadora, uma primícia de buscadora. Ela vai primeiro, ela vê que o corpo do Senhor não está ali, ela vai chamar Pedro e João, eles chegam, eles olham a situação, eles creem porque viram e depois vão embora. Ela permanece ali. E ela então vê os 2 anjos. Um na cabeça, o outro aos pés, né, ali no túmulo. Ela então tem experiência com Jesus, a primícia da experiência. E o Senhor não deixa que ela toque ele, porque não precisa tocar para crer. Maria Madalena, como buscadora, ela já tinha a realidade de crer sem ver, muito mais ainda sem tocar. E glória a Deus, porque essa é a busca, a certeza da pedra removida. E isso é a nossa vida como servos de Deus. Nós precisamos viver nessa realidade, irmãos, de termos essa
certeza daquilo que nós cremos. Amém? Às vezes as pessoas falam, olha, os cientistas estão provando a Bíblia. Irmãos, a Bíblia não precisa ser provada por homens. Ah, que bênção que aquilo está testificando, mas ela é provada pela nossa própria fé. Ela é testificada pelo próprio Espírito que habita em nós. Então é um relacionamento de fé com o Senhor. E aqui a certeza de que a palavra está se cumprindo, não é verdade? Então nós vemos em Madalena essa buscadora, e João, né? Ele surpreendeu com a notícia, ele não tocou ali naquelas vestes, mas ele viu e ele creu. E Pedro, que foi o primeiro a entrar, que estava ansioso para encontrar e também ser perdoado, porque ele tinha negado Jesus dias antes, né? Quando ele foi crucificado. Então, vemos João que viu e creu, Madalena creu e depois viu o Senhor. E Pedro ainda não tinha compreendido essa necessidade, né? De passar pela morte, sair em ressurreição, como diz a palavra, porque eles ainda não tinham entendido que era o cumprimento, a palavra estava se cumprindo, que o Senhor já tinha falado sobre isso. E glória a Deus, porque Maria Madalena, ela creu e, portanto, ela viu. Muitas vezes nós precisamos ver para crer e somos como Tomé. E o Senhor também nos dá graça para isso. E como o Senhor falou, deixa de ser incrédulo e seja crente. Mas o verdadeiro processo da nossa fé é primeiro crer para depois ver. Porque, como eu li em Hebreus, nós vivemos pela fé, nós vemos pela fé. E isso deve ser a tua convicção interior. Aleluia. Então nós temos aqui 3 recompensas dessa busca, né? Recompensa dos buscadores. Nós vemos Maria inconformada, chorando, que olha para dentro do túmulo e que vê aquela mensagem da cabeça aos pés, aleluia, né? A primeira que teve a experiência e alguém que teve uma experiência completa. Então, o Senhor foi levado para fora dali. O Senhor tinha saído porque ele era o último Adão. Então, ele estava saiu revestido das vestes de Adão antes da queda. É um plano restaurador do Senhor para nós. Amém? E com o seu corpo glorioso. Por isso que não havia reconhecimento natural. E isso mostra mesmo aquilo que o Senhor abalou. O Senhor abalou as estruturas naturais e o corpo faz parte disso, né? Porque às vezes você precisa tocar, precisa garantir que é de verdade. E essas garantias naturais que são temporais, elas passam, não é garantia de nada. Mas o corpo do Senhor glorificado era uma certeza de que ele não estava num corpo natural agora, mas sim num corpo glorificado, e que então ele iria ser assunto ao céu para que o seu Espírito fosse derramado, para que ele habitasse em todos nós, e todos nós carregamos, né, o Cristo em nós, aleluia, através do seu Espírito. E então ela tem uma experiência completa, não viu apenas uma pedra removida, não viu apenas o sinal da mensagem, dos pés que pisaram a morte, aleluia, da cabeça que se tornou a plenitude de todas as coisas, como está escrito em Efésios 1:22. Mas ela recebeu a primícia da anunciação do Evangelho. E glória a Deus, porque ela foi consolada. No lugar do seu choro e da dúvida, e de qualquer dúvida que podia ter, existia agora um testemunho de coisas novas, aleluia. Nós precisamos nos relacionar com o novo do Senhor, com a novidade do Senhor, e a novidade do Senhor é a ressurreição. Você precisa se relacionar com vida, amém? Com o novo de Deus que vem a cada estrutura que é abalada, e que todas as estruturas naturais sejam abaladas para que nós possamos olhar firmemente para o Senhor, firmemente para o Senhor. Você vai olhar firmemente para o Senhor. O cenário é caos e você olha para o Senhor. Amém? Quando Pedro andou sobre as águas, ele afundou quando ele viu o caos, quando ele viu a impossibilidade, quando ele viu a tempestade. E nós ficamos muito mais focados em problemas, em dor, em choro e tristeza, murmuração e lamentação, do que olhar firmemente para o Senhor, do que ter a nossa fé exercitada, né, convicta e estabelecida naquilo que nós estamos vivendo, olhando para o Senhor. Então, a morte constantemente quer nos olhar, nos ganhar, que você vire, né, os teus olhos, desvie os teus olhos para a morte, mas nós olhamos e enxergamos a vida, em nome de Jesus, amém? E vemos aqui
essa alegria, né? Essa certeza daquilo que o Senhor estava fazendo, movendo todas as coisas. Glória a Deus. E o Senhor não exclui os incrédulos, né? Ele não exclui, mas ele dá acesso a esse poder para que eles possam arrancar o impossível. Porque o Senhor, o terremoto que o Senhor fez, a morte dele produziu, é para que as barreiras do impossível fossem retiradas. E então, o Senhor trata Tomé dessa forma, trazendo a paz que remove o seu medo, as incertezas do futuro. Ele falou, não seja incrédulo. Aleluia, não seja. Nós vemos Maria Madalena como uma primícia, João como aquele que ficou até o fim, né? O que escreveu as cartas e o último evangelho é dele, a última carta do Novo Testamento, que é Apocalipse, é de João. E ele é um homem que ele fala que ele é o amado, né? E que ele não se nomeia com um cargo, algo assim, mas como alguém que se encontrava no Espírito, né? Isso é maravilhoso. E vemos Pedro, a marca da igreja, né? De ser pedra inabalável, né? De uma estrutura firme. Glória a Deus, como rocha. E todos esses tiveram a sua primícia diante do Senhor, vendo o Senhor. Mas vemos em Tomé, aqui, que Tomé, ele vê e crê por aquilo que ele toca. Então o Senhor fala para ele, né, que justamente ele precisava deixar de ser incrédulo, ele precisava ser crente. Creia, Tomé. Imagina, foi 8 dias depois, a gente está falando de uma primícia, né, nas primeiras horas da ressurreição, nos primeiros momentos, e depois de 8 dias, né, aconteceu isso com Tomé. Mas glória a Deus, porque cada um no seu tempo vai ter a sua experiência e tudo é dado conforme a sua fé. Amém? E o Senhor se manifesta aos buscadores com a sua graça, porque a graça de Deus é para todos. O Senhor encerrou todos o pecado para que ele pudesse usar com todos de misericórdia. Então estamos todos no mesmo nível. Mas é claro que as nossas experiências, elas são conforme a nossa busca. E vemos em Maria Madalena a experiência completa. Ela teve a experiência completa do Senhor, daquela que creu, daquela que viu, daquela que ouviu, porque o Senhor chamou o seu nome. E a frequência do Senhor trouxe a Maria Madalena identificação. Esse é o meu mestre. Oh, Senhor Jesus, que experiência completa, da morte para a vida, do choro para o consolo, da dor de um silêncio para uma anunciação das boas novas do Senhor. Essa é a marca de Maria Madalena. Essa é a marca de quem é um buscador e que não vai embora, que está ali o tempo todo porque crê, porque não vai deixar de crer na palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus, que possamos ultrapassar o impossível, porque a palavra do Senhor fala assim, tudo é possível àquele que crê. Amém? Rompendo hoje, irmãos, toda situação de incredulidade, que nós sejamos hoje exercitados na nossa fé, em enxergar o Senhor, sem precisar ver de forma natural ou sem precisar tocar, mas crendo em nosso espírito, que é o Senhor que está fazendo todas as coisas, que a partir do dia que você entregou a tua vida para o Senhor, Ele é que conduz e que dirige todas as coisas da tua vida e da minha vida. Amém? Eu quero encerrar esse tempo de ministração dizendo para você, leia João 20, se relacione com as experiências de João 20, porque o Senhor aqui é tão maravilhoso. Nós vamos, semana que vem, falar de João 21, que é muito especial também, que é bem o final, é o último capítulo, e aonde nós vamos provar da provisão do Senhor. Mas que você leia João 20, que você se relacione com esse texto essa semana, entendendo que você vai sair da incredulidade para falar Senhor meu e Deus meu, para você se relacionar com aquele que é o teu mestre, para você se relacionar com a voz que você ouve, porque isso é convicção, fé. A fé, ela vem pelo ouvir
Amém? Então você vai ouvir a palavra, ouvir. Ela ouviu. Maria, aleluia, que você possa ouvir essa voz, reconhecer o teu Senhor e se prostrar diante dele, que possamos ouvir essa voz e nos relacionar. Não importa o que você está vendo, não importa as situações que se apresentam, mas sim a fé que está estabelecida em nome de Jesus. E glória a Deus, porque aquele que crê pode ver e pode ouvir. E como os próprios discípulos falaram, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, porque essa é uma experiência real. Aleluia, obrigada, Senhor, pela tua palavra viva, obrigada porque ela nos ressuscita em qualquer condição, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe com a sua graça nesse dia, com esse alcance de misericórdia, ativando e despertando a tua fé. Em nome de Jesus, sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos, não dá para se relacionar com Ele sem fé. Que você tenha fé e rompa todos os muros de impossibilidade. E se ainda na tua fé você deseja entregar uma oferta, fazer a tua semeadura, nossa chave Pix é igrejavinhedo@gmail.com. Eu fico por aqui, nos vemos na quinta-feira no Bom Dia Hoje e sábado na Rádio Vinhedo Web, 8 horas da manhã no programa Vida da Igreja. Deus te abençoe, shalom. Senhor Jesus, oramos no teu nome, oramos ao Senhor nesse dia, glorificando o Senhor, te louvando porque tu és o Deus que ressuscita os mortos. É o Senhor que pelo poder dessa ressurreição vivifica os nossos corpos mortais. Obrigada pela tua palavra, Senhor, em João 20. Obrigada, Senhor, porque temos a tua palavra, temos onde nos alimentar, temos o que comer, Senhor. Obrigada, meu Deus, porque essa palavra é vida. Te louvamos porque o Senhor é aquele que abalou toda a estrutura natural. É o Senhor que nos dá os sinais, Senhor, evidentes para que toda dúvida não encontre lugar. Somos, Senhor, protegidos pelo teu sopro de vida, Senhor. Somos protegidos por essa vida, por essa vivificação do teu Espírito, Senhor. O sopro do envio, o sopro da realidade, Senhor. O verdadeiro sopro, Senhor. Em nome de Jesus, que nos reveste, Senhor, totalmente desse último Adão. Senhor Jesus, te louvamos, Senhor, porque a tua palavra nos cobre, porque somos, Senhor, sustentados por ela. Senhor Jesus, te louvamos por essa semana que o Senhor nos dá graça para viver, nos dá graça, Senhor, para não ficarmos no nosso choro, na dor da nossa perda, mas na ressurreição que nos dá restituição. Senhor Jesus, desperta, Senhor, a nossa busca por Ti, Senhor. Queremos ser os Teus buscadores. Tudo que tem, Senhor, apagado essa luz, essa chama em nós, que tem nos deixado cansados, Senhor, ausentes, Pai, da Tua presença. Tem misericórdia, nos desperta, Senhor, nesse dia, para Te amar mais, Senhor, para Te buscar mais, para Te desejar mais. Aonde tem fome, o Senhor está, o Teu alimento está presente. Desperta a nossa fome por Ti, a nossa sede, Senhor. Te queremos, Te amamos, Te desejamos, Senhor Jesus. Queremos anunciar as Tuas maravilhas, Senhor. Nos arranca do choro, Senhor, de uma aparente perda e coloca em nossos lábios a vida da Tua palavra, a vida, Senhor, que nós podemos anunciar. Senhor Jesus, te louvamos, Senhor, por essa terça-feira, que temos essa conexão interferente e que podemos, Senhor, nessa conexão, Senhor, ter a marca, Senhor, daquele que crê. Toda incredulidade nós denunciamos, o nosso coração incrédulo em tantas situações, palavras de incredulidade, sentimentos e pensamentos estéreis, Senhor. Denunciamos nesse dia, repreendemos em nome de Jesus. Queremos a vida, Senhor, que habita na fé. Queremos a fé que habita na vida. Queremos crer, Senhor, sem medida. Queremos crer além daquilo que estamos vendo. Além, Senhor, da morte que está diante dos nossos olhos, Senhor. Ó, Senhor Jesus, que nós possamos enxergar um túmulo vazio e ter a certeza de que o nosso coração está cheio, porque agora o Senhor vive em nós, Senhor Jesus. Não queremos chorar a morte daquilo que o Senhor ressuscitou. Não queremos ficar no tempo errado, Senhor.
Ó Senhor Jesus, nos livra de ficarmos presos em nossa alma. Senhor Jesus, nos voltamos nesse dia ao nosso espírito, todo resquício da nossa alma seja aniquilado, Senhor, em nome de Jesus, nos limpa. Senhor, queremos te ver, Senhor. Oh, por trás de todas as coisas está o Senhor. Senhor Jesus, queremos, Senhor, viver nessa fé, crendo que em todas as coisas é o Senhor que está agindo. Oh, Senhor, como Maria Madalena nos dá, Senhor, a perseverança daquele que busca e encontra, daquele que pede e recebe, Senhor. Ó Senhor Jesus, nos dá, Senhor, a perseverança daquele que tem fome, daquele que deseja estar contigo. Não queremos apenas ver, Senhor, queremos, porque cremos, queremos ver, Senhor, queremos ouvir, Senhor Jesus. Como é bom ouvir a tua voz que nos chama pelo nome, a tua voz que ajusta o nosso interior, essa frequência de vida que nos resgata de nós mesmos, Senhor Jesus. Ó, nesse dia, clamamos a ti, Senhor, porque a fé é a certeza daquilo que esperamos. Oh, e esperamos a tua palavra, esperamos, Senhor, na verdade que nos liberta. A fé é a prova das coisas que não vemos. Glória a Deus, Senhor. É essa prova que carregamos, aquilo que cremos. Em nome de Jesus. Toda situação, Senhor, de incredulidade, como Tomé, que precisou ver, que queria tocar, ele precisava, Senhor, ser fortalecido na sua fé. Os irmãos que se encontram assim nesse dia, Senhor, que o Senhor nos encontre, como cada um se encontra hoje, seja encontrado pelo Senhor para uma ativação de fé gloriosa. Senhor Jesus, nós queremos de Ti, Senhor, ser guardados, como diz a Tua palavra em Zacarias 2:8, Senhor, porque aquele que toca em nós, toca na menina dos Teus olhos. Nos guarda em Ti, Senhor, nos preserva em Ti, ninguém vai nos tocar, Senhor, somos a menina dos Teus olhos, nossos filhos são a menina dos Teus olhos, a igreja é a menina dos Teus olhos, Senhor. Oh, Senhor Jesus, protegida por Ti, guardada, selada, Senhor, por Ti. Guarda mesmo, porque nenhum intento do maligno pode nos tocar. Nada pode nos tocar, Senhor. Ó, Senhor Jesus, somos guardados, Senhor. E essa é a nossa certeza. A fé que ultrapassa o impossível. Tua palavra diz: tudo é possível àquele que crê. Declaramos nesse dia todas as possibilidades pela fé. Toda a possibilidade de reversão, de transformação, de cura, de libertação, de liberdade, Senhor Jesus. Seja esse dia, Senhor, um colapso dessa realidade, Senhor, pela verdade que nos liberta. Toda a prisão de mentira e incredulidade se desfaz nesse dia, se desmancha pelo poder dessa palavra viva, dessa unção que escorre, que quebra todo jugo, Senhor, que limpa, que nos unge a cabeça, Senhor, que nos dá novo entendimento. Queremos viver o novo do Senhor nesse dia, andando com o Senhor, não há perdas, que tenhamos palavras de novidade. Que a vida do Senhor nos impacte nessa terça-feira, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus, invocamos o Teu nome, invocamos esse nome que é a nossa verdade, a verdade que nos libertou, esse nome que ressuscitou e que nos ressuscita a cada dia. Amém. Espera, espera no Senhor. Se com os meus olhos abertos eu não vejo o caminho, eu me sinto tão confuso. Tudo aquilo que era certo já não é mais tão simples. Tô correndo pra mais perto, numa jornada sem fim. E o que é que eu faço com a minha mente, que procura por respostas que se escondem entre a gente? Tudo era inocente, mas não sou mais menino. Então me diz pra onde a gente vai.
A gente vai sentar na varanda pra ver as folhas caírem, enquanto a gente toma um café, espera os céus se abrirem. Eu entro em todo dia de cabeça, sem saber se eu nado contra ou a favor da correnteza. Só que o tempo já deixou de ser tão preguiçoso. Às vezes eu tô entre o céu e o fundo do poço. E o que é que a gente faz com essa gente que se perde na história e se acha de repente? Tudo era inocente, mas não sou mais menino. Então me diz pra onde a gente vai. A gente vai sentar na varanda pra ver as folhas caírem, enquanto a gente toma um café, espera os céus se abrirem. A gente vai sentar na varanda pra ver as folhas caírem, enquanto a gente toma um café, espera os céus se abrirem. Café, café, eu achei. Espera, espera no Senhor. Oh, 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 calve, calve, eu achei. Espera, espera no Senhor. A gente vai sentar na varanda pra ver as folhas caírem, enquanto a gente toma um café, espera os céus se abrir. Salmo 116. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Caí em tribulação e tristeza. Oh, 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 oh. Então invoquei o nome do Senhor. Oh Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego. Volta minha alma ao teu sossego. Porque o Senhor tem sido generoso. Oh, oh. Tem sido generoso. Oh, 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 oh. Por livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés.
por livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda os meus pés. Por livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda os meus pés. Por livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos. E eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. E amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. E amo o Senhor porque Ele ouve a minha súplicas. E amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. E amo o Senhor porque Ele ouve a minha súplicas. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor. Em todas as terras servi ao Senhor com alegria. Em todas as terras apresentai-vos diante dele. Com cânticos sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. 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 Aleluia! Entrai por suas portas com ação de graças e nos seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendize-lhe o nome, porque o Senhor é bom. E entrai por suas portas com ação de graças e com seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendize-lhe o nome, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. Sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. Essa misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. Aleluia! E celebrai com júbilo ao Senhor. Todas as terras servi ao Senhor com alegria. Todas as terras apresentai-vos diante dele. Com cânticos sabem que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos. Só Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos. Celebrai com júbilo ao Senhor. Em todas as terras servi ao Senhor com alegria. Em todas as terras apresentai-vos diante dele. Com cânticos sabem que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. 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 Celebrai com júbilo ao Senhor. Aleluia. Salmos 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos.
Um dia discursa o outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavra, se deles não se ouve nenhum som. Não entanto por toda a terra se faz ouvir a sua voz e suas palavras até o fim do mundo. Até os confins do mundo.